versículo muito conhecido que fica no livro de João, capítulo 3, verso 16. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, vírgula, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus! Queridos, a palavra que o Senhor me colocou nesta noite ao meu coração: o que fazer por um amigo? O que fazer por uma amizade? Uma amizade sincera, uma amizade verdadeira, pelo qual o Senhor, desde o primórdio dos tempos, assim que Ele perde o elo com o homem, Ele tenta se aproximar do homem de uma forma incondicionalmente. Ele tenta se aproximar do homem de todas as maneiras. A Bíblia fala no início que Ele vinha sentado sobre as asas de um querubim. E quando Ele não vinha sentado sobre as asas de um querubim, Ele vinha sobre a sua Shekinah divina, a sua nuvem de glória. E mesmo assim, o ser humano começou a se distanciar mais da presença de Deus. O ser humano começou a querer dar-se em casamento, a festejar, e esqueceu a promessa que o Senhor tinha feito para ele. Se a gente formos analisar a narrativa bíblica, pode passar por 5 dispensações. Na dispensação da inocência, Deus cria um elo com Adão perfeito. A Bíblia fala que ele, na variação da tarde, ele descia e prestava um culto com Adão. Mas, no decorrer da história, Adão peca diante de Deus e perde aquela amizade. E quando ele perde aquela amizade, o Senhor não tendo como formar aquela amizade com Adão. E Deus encontra Abel na dispensação da inocência. Quando ele chega e encontra Abel na dispensação da consciência, ele tem um homem reto diante de Deus. Mas de repente o que acontece? O seu irmão Caim, invejado pela oferta que ele prestava ao Senhor, ele acaba com a vida do seu irmão. E o Senhor não podendo fazer amizade mais ali, o Senhor tenta nos patriarcas. E o Senhor não consegue afinar uma amizade porque eles deixavam assim que o pecado entrasse na sua história. Houve dificuldade para o Senhor. Parece então que o Senhor encontrou um homem chamado Moisés. E quando ele encontra esse homem, aquele homem é um homem diferenciado. É um homem que tem a presença de Deus real. Mas no decorrer da sua caminhada, na trajetória, quando ele chega perto para alcançar a terra prometida, ele fere a rocha do Meribá e começa a espancar. E o Senhor não podia constituir uma amizade. Eu imagino o Senhor no seu trono, se perguntando: eu só queria um amigo. Eu só queria alguém para contar. Assim como eu e você queremos ter um amigo, a gente veste a melhor roupa, a gente trata de uma forma diferenciada. Mas o ser humano não queria ter amizade com Deus. E o Senhor tem dificuldade em todas as formas para fazer aquela amizade. E eis que eu vejo no céu o Senhor expressando um dos versículos que fica em Isaías, quando o Senhor fala: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Embaixo da terra não havia ninguém, em cima do céu não havia ninguém. E quando menos espera, o Senhor, que estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele fala para o Pai: Pai, deixe-me até a terra, que eu vou formar um amigo. Eu vou de uma forma diferenciada, Pai. Quando o Senhor foi lá, o Senhor foi assentado sobre as asas de um querubim. Quando o Senhor chegou, o Senhor fazia um monte tremer, o Senhor em situação de relâmpago. O povo temia o Senhor e não fizeram aquela amizade. Mas eu indo lá, Pai, eu vou fazer discípulo por discípulo. Eu vou fazer pessoas por pessoas e vou tornar um amigo. E o Senhor fala: então vai, meu filho.
irmãos, estamos em Nazaré, uma cidade pequena, desmerecida, uma mulher contente fazendo o seu enxoval de casamento alegre, e eis que aparece um mensageiro do céu diante daquela mulher. E quando aquele mensageiro aparece e fala: agraciada és tu, mulher. Aquela mulher toma um susto e vê que aquela saudação não é uma saudação comum. Imagina ela se perguntando: mas vem cá, você não pode ser judeu, porque judeu não cumprimenta assim. Ele fala: eu não sou judeu, eu não sou terreno, eu sou celestiano, eu sou Gabriel. E quando ele fala naquele momento engraçado que ela não esperava, porque às vezes nós pensamos que grandes milagres só acontecem em grandes congressos, em grandes cultos, em grandes cruzadas. Mas Maria estava naquele habitar natural dela, na casa dela. Jamais ela imaginaria que o Senhor aparecia diante dela naquele momento. Mas Deus não faz como o homem faz. E quando o anjo aparece, né, diante dela e fala: porém tu conceberás um filho. E ela, indignada, dizendo: mas como pode ser isso? Ela conhece muito bem as regras. Ela nunca teve contato com homem algum, mas como pode ser isso? Como que eu posso ter um filho? E o anjo fala para ela: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e a sombra do vai te envolver. Aleluia, Deus. O que eu falo para vocês nesta noite, que às vezes onde você trabalha não tem esperança de eu conseguir um cargo melhor, que às vezes no seu casa você não consegue mudar a sua história, você não vê situação, você não vê caminhos para conseguir alcançar a vitória. Mas eu quero dizer para você nesta noite, talvez você já viu muito profeta profetizando para você que você vai alcançar uma bênção, que você vai conseguir alcançar um algo, e você não vê caminhos para conseguir. Mas nesta noite eu quero dizer para você que Deus vai descer sobre o Espírito Santo sobre a sua vida, e Ele vai mudar a história como um virar de página. Porque milagre não se explica, se vive. E naquele momento ela concebeu aquela criança. E aquela criança ia mudar a história da humanidade. Quando o varão primogênito nasce, aos 5 anos de idade, o pai coloca ele para estudar. Quando coloca para estudar, ele tem que decorar os Pentateucos. Para quando ele chega à idade de 14 anos, se o pai quer honrar o nome da família, quer honrar o clã, o seu filho tem que responder diante de doutores. Deuteronômio 23, os doutores começam a perguntar, e a criança tem que saber de cor e salteada cada versículo que ele se perguntar. E quando a gente vê